Bota nela aqui, eu. É a presidente. Pois é. Vê se eu tô muito bagunçada, Paulo. Como é que eu digo? Vixe. Vale, deixa eu me ajeitar. Deixa eu ver ali meu cabeça. Sou eu. No episódio do podcast... Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição do No Ar, o seu podcast. Prazerzaço estar com você em mais uma semana, em mais um episódio. Eu sou Emanuel Santos e hoje eu estarei recebendo no nosso podcast duas convidadas especiais para falar sobre a temática, a luta pela conquista dos direitos da comunidade autista. E quem conversa comigo sobre esse tema são elas, Tati Souza, que é assistente social em formação, é também presidente do IFAAC e mãe de autista com muito orgulho, né, Tati? Sim, sim. Seja bem-vinda ao Obrigada. nosso podcast. Bom, e a gente também está recebendo aqui a Ana Paula Silva, também conhecida como Paulinha. Seja aqui bem-vinda ao nosso podcast, Paulinha. Você que é neuropsicopedagoga, é um nome difícil de falar, mas foi neuropsicopedagoga, também mãe de autista, é secretária, né, do IFAAC. Sim. Bom, vamos conversar sobre esse tema, vamos começar aqui a falar sobre a luta pela conquista dos direitos da comunidade autista. Só que antes da gente entrar diretamente na temática, eu gostaria que vocês se apresentassem melhor para o nosso público, falassem um pouquinho da trajetória de vida de vocês, para que quem está nos acompanhando, né, pela BrisaNet, no nosso canal 180, em 9 estados do Nordeste, quem também está nos acompanhando pelo YouTube, né, através aí do nosso canal da Sertão TV no YouTube, e também pela Canudos FM 106,7 no Spotify, que vocês possam se apresentar para o nosso público conhecê-las melhor. Então, quem começa? É você, Tati? É a presidente? Paulinha. Isso. Olá, eu sou Tati Souza, eu sou a mãe do Pedro Ethan, ele é autista, sou também assistente social em formação, aqui de Quixeramobim, natural de Quixeramobim, e atualmente represento a instituição, né, o nosso instituto, como presidente dessa obra, dessa missão tão bonita que a gente abraçou aqui no município de Quixeramobim. E Paulinha, você? Nos conte mais um pouco. Bem, eu me chamo, né, como já disse, Ana Paula. Sou professora também, sou professora da rede pública. Sim. Sou professora do AEE, Atendimento Educacional Especializado, e sou neuropsicopedagoga. Meu filho tem 7 anos e ele também está dentro do transtorno do espectro autista. E é sempre assim, né? Um prazer falar sobre esse assunto, né? Para a sociedade poder conhecer mais, né? Entender mais sobre o espectro. Porque ainda existem muitas dúvidas, né, sobre o autismo. Na verdade, eu não sei se ainda existem muitas dúvidas, são as pessoas que não querem conhecer sobre essas dúvidas, não querem procurar saber, né? As duas coisas, né? Mas então, já para a gente começar aqui, eu gostaria de perguntar a vocês o que é, na verdade, o autismo. Porque tem pessoas que confundem que o autismo é uma síndrome. O que é o autismo, na verdade? Eu vou deixar a Paulinha responder. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. E assim, para se caracterizar, né, para a criança ou a pessoa estar dentro do espectro, ele precisa ter prejuízos em mais ou menos umas 4 áreas, que é na comunicação, na interação social, interesses restritos ou estereotipados. Então, se ele estiver dentro desses, né, desses aspectos, ele já se enquadra dentro do transtorno do espectro autista. Ok. Vocês disseram aqui no início, na apresentação de vocês, que são mãe de autistas. Eu também, né, falei sobre. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre como é ser mãe de uma autista. Como foi que vocês perceberam inicialmente, né, que o filho de vocês precisava do apoio, né, precisava aí do acompanhamento. E aí eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho da trajetória de vida de vocês, pessoal e também profissional, porque vocês atuam, né, em uma instituição que hoje ajudam, né, as pessoas com autismo. Eu gostaria que vocês trouxessem para mim um pouquinho do que vocês
viveram e ainda vivem, né? Como mãe e como profissionais? Bom, para começar a conviver, ser mãe ou pai ou avó, né? Conviver com o autista diariamente são vários desafios. Porque quando a gente começa a perceber que eles têm algumas limitações, e aí por isso que eu deixei a Paulinha responder o que é o autismo, porque ela fala com mais propriedade, porque ela estuda muito, né? Eu já falo pela experiência de mãe, né? Que também conta muito. E que foi o que me incentivou, que me deu despertou essa vontade de alcançar mais famílias, porque eu entendi que é uma causa nobre, um tanto desassistida, que precisava de socorro. E a primeira coisa que eu percebi no meu filho, eu percebi muito cedo, né? Eu sou muito observadora, apesar de ser mãe de primeira viagem, mas Pedro, acho que acredito, uns 8, 9 meses, Pedro não desenvolvia algumas funçõezinhas, tarefinhas comuns que as crianças desenvolvem naquela época, bater palminha, aquele blu, né, que é brincar com a criança. Eu chamava pelo nome, ele não olhava, mas aí comecei a achar que era algum problema auditivo. E aí descartei, porque se eu colocasse alguma coisa, um som que ele gostasse, ele dava atenção. Enquanto eu chamava pelo nome, ele não olhava. Então, não era auditivo. A interação. Ele gostava muito de ficar com a cabecinha baixa, com aquele brinquedinho. Geralmente, os brinquedos que a gente compra para estimular naquela fase, ele não usava da forma funcional, né? Tipo, pegar um carrinho e brrr, ele pegava a rodinha do carrinho, ficava ali, ou desmontava o carrinho, e não usava da forma funcional. E o que mais me incomodava que era a comunicação. Ele não balbuciava, não verbalizava, nada, né? Teve um período que ele começou a balbuciar algumas coisas e estacionou. E aquilo começou a me dar uma angústia. Mas nunca me incomodou, tipo, o diagnóstico, se fosse, né? Pelo contrário, quanto mais eu buscava entender, mais eu queria diagnosticar logo para ajudar meu filho. E foi assim que aconteceu esse trabalho. Quando eu diagnostiquei o Pedro, e eu gosto muito de redes sociais, como todo mundo sabe, né? Eu comecei a postar uma coisa aqui, outra ali, e alcancei algumas pessoas que às vezes tinham medo, às vezes tinham vergonha, às vezes a própria família não aceitava. E isso foi abraçando, acolhendo famílias, né? E foi daí que começou o trabalho, né? Eu não tive muito problema em aceitar diagnóstico. Minha preocupação era em ajudar o meu filho. Infelizmente, quando eu diagnostiquei ele, eu cheguei de Fortaleza, com 2 dias a pandemia chegou e fechou tudo. Eu não podia levar meu filho para as terapias, isso foi causando um prejuízo ainda maior, porque ele precisava desses estímulos, nessa intervenção precoce que é fundamental. E infelizmente eu não conseguia, porque eu não ia arriscar a vida dele, né, com o vírus aí matando muita gente. Mas a gente está correndo atrás do prejuízo e está dando certo. Que bom, então. E Paulinha, qual é a sua história? Assim, a gente fala que o autismo é muito complexo, né? Porque quando ele apresenta, cada criança vai se desenvolver vai desenvolver de uma forma diferente, né? Esses sinais. E aí, com meu filho, eu também percebi logo muito cedo, só que os sinais eram muito sutis. Ele é de nível de suporte 1, e aí, quando ele estava com 2 anos, exatamente logo depois que ele completou 2 aninhos, toda criança passa, neurotípica ou atípica, passa por a poda neural. Que aí, nesse momento, os sinais do autismo começaram a ficar mais evidentes. Porque nele, ele deixou de falar, porque ele já falava algumas palavrinhas, falava frases, e aí ele deixou de falar, não falava mais. Usava muito minha mão como ferramenta para mexer ou no telefone ou pegar alguma coisa. E também não brincava funcional. Ele brincava só empilhando as coisas ou então alinhando, colocando um atrás do outro, sem função. Tinha bloquinho de montar, ele colocava só um atrás do outro. E aí isso foi me chamando a atenção. O ano era 2018 e não se falava ainda tanto, né? Então fui procurar na internet. E aí ele também sentava em W, com as perninhas assim. E aí eu fui procurar na internet e achei um caso bem parecido. E já fui procurar o profissional, foi muito rápido o diagnóstico, foi logo no mês seguinte. E eu passei por todas as fases desse diagnóstico, desde o luto, a revolta, né? Porque a gente se revolta, por que que tá acontecendo isso com a gente, com meu filho, e aí?
e um diagnóstico muito seco, né? Muitas vezes o profissional, o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, que é o que dá o diagnóstico, eles vêm já com aquele diagnóstico seco e a família está esperando. Eu fui pensando que não era. Eu não queria acreditar nisso. Ninguém quer, né? No diagnóstico. Ninguém. Aí, quando eu cheguei, que ele disse que era, na primeira consulta, porque é clínico, o diagnóstico é clínico, né? Não existe exames, essas coisas assim. E aí ele falou na primeira consulta e já deu o laudo. E aí, quando a gente recebe, já fala, né, que precisa de terapias, multidisciplinar, e não sem prazo determinado. Então, aí era até quando ele conseguisse, né, melhorar os atrasos no desenvolvimento. E aí eu chorei muito, lá mesmo no consultório, e depois eu comecei a negar, isso não é verdade. Então, passei por todas as fases, até que eu, né, a partir de um certo momento, eu percebi que não, já estava bom, que era hora de olhar, né, para frente, olhar para o meu filho e ajudar no máximo que eu conseguisse. Nessa época, eu era professora da educação infantil, e foi aí que me despertou essa vontade de conhecer mais o autismo, né, de entender e de saber como é que a família, como é que os pais podem ajudar nesse processo. Porque até então, eu imaginava que somente o profissional, né, ia conseguir reduzir esses atrasos. Mas não. Hoje, na verdade, eu entendo muito bem que o papel da família é fundamental. Eu vi até um vídeo de uma criança autista dizendo que o melhor terapeuta são os pais, é a família. Né? Porque a criança passa muito tempo em casa, então é lá onde a gente vai conseguir fazer com que ele consiga se desenvolver melhor. Você fala sobre nível de suporte. Você fala que seu filho é nível de suporte 1. O nível de suporte é classificado até qual nível? Até o 3. Até o número 3. E para cada nível existe uma característica diferente para o autista? É porque antes se dizia que era o leve, o moderado e o severo. E agora se classifica dessa forma, né, para a gente entender o tanto de suporte que aquela criança precisa, né? Nas coisas da vida mesmo, no dia a dia, a parte funcional. Ok. Quando é que inicia essa luta da Tati, né, para conquista dos direitos do autista aqui na cidade de Quixeramobim? Quando você percebeu que você precisava lutar? Pedro foi diagnosticado em 2020, e aí eu comecei, né, como eu acabei de falar, foi na pandemia, e eu procurei ajudar ele em casa esse primeiro ano, tentando fazer a estimulação precoce de alguma forma. E aí, como eu postava muito, eu comecei a vir uma pessoa no meu privado, e eu acho que meu filho tem isso aí que você está falando. E aí uma professora, uma avó, em 2021 eu disse, eu vou fazer alguma coisa para ajudar, nem que seja com informação. Assim, eu só tinha minha informação básica, né, de mãe. Mas vai que eu consigo uma neuropsicopedagoga, uma psicóloga, né, que seja formada na área e que ajude. E aí um dia lá em casa, tomando meu bom café, eu disse pro meu marido, tira aqui uma foto que eu vou registrar para guardar o antes e o depois. Um dia eu vou fundar uma instituição para ajudar os autistas. Essa foto está lá comigo até hoje. E em outubro de 2021, a gente tentou fazer uma primeira associação, que no caso era a APAAC, que era a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Quixeramobim. Houve uns contratempos, algumas pessoas que se aproximaram não estavam com o mesmo objetivo, divergências, né? Não deu certo. A gente começou do zero e deu nessa segunda tentativa, com pessoas mais focadas, né, com um objetivo comum. A gente conseguiu fundar a instituição com CNPJ, tudo bonitinho. E muitas famílias, hoje eu alcanço, assim, nós temos 2 grupos, né, Paulinha? Tem um grupo aberto, que é o de acolhimento, né, que a pessoa chega e vai conversar, e é uma rede de apoio gigante. Uma mãe está com uma dificuldade, ajuda a outra. E nós temos o grupo também, o oficial do Instituto. Juntando tudo, a gente tem quase 500 pessoas. Quase 500 famílias. E aí nós começamos a fazer esse trabalho e buscar o que seria, assim, fundamental naquele primeiro momento. Que foi a primeira coisa que a gente conquistou. A primeira conquista foi a redução da carga horária, que é uma lei complementar aqui no município. É uma lei federal, mas ela precisava ser sancionada no município, né?
E aí a gente conseguiu, levou para a Câmara, foi aprovada por unanimidade. O prefeito sancionou a Lei 046 de 2 de setembro de 2021, que ela concede a redução, né, da jornada de trabalho em 50%. Eu lembro que nessa época a gente estava montando, escrevendo a próprio punho como seria, para poder levar para o procurador, né? E aí a gente não deixou exclusivo para autismo. A gente abriu para Down e outras deficiências, né? E aí quem é servidor efetivo tem esse direito. É só procurar o RH lá na prefeitura, apresentar, né, a documentação da criança, do adolescente, enfim, que comprove a deficiência e a necessidade, a dependência de um cuidador. E aí você tem direito a esse 50% da carga horária. E quantas pessoas nós temos já beneficiadas com esse direito? Bom, no primeiro ano eu lembro que eu peguei uns dados lá, foram 16 funcionários, e aí no segundo ano já tinha um número, que eu não memorizo aqui exatamente, mas já um número maior, né? E eu lembro que o prefeito na época até abriu para que não fosse somente para o servidor concursado, né? Que fosse também para os outros servidores, porque a necessidade é igual, independente de ser concursado ou prestador de serviço, a criança vai ter a mesma necessidade, né? E graças a Deus tem beneficiado muito, sabe, Emanuel? Porque a gente enfrenta muita rotina difícil, né, Paulinha? Por exemplo, tem muitas crianças que não gostam de dormir. O meu é um. Uhum. Ele não está afim de dormir, não vai adiantar você obrigar, não tem como você dobrar a dosagem do remédio, né? E aí você amanhece o dia, como hoje é um desses dias, tô virada, para ir trabalhar. E geralmente quando eles passam essa noite acordada é em crise, eles não ficam bem. Como é que você sai para deixar ele? Vai deixar na escola, ele não vai aceitar, não vai querer ficar na escola, ou não vai querer ficar com a vovó, enfim. E essa redução, ela beneficia muito em relação a isso. Tem também as terapias, que é necessário levar à prática toda semana, às vezes 2, 3 vezes na semana, porque nem sempre é só uma. Tem fonoaudiólogo, tem terapeuta ocupacional, tem psicólogo, tem natação. E aí, toda vez que você for levar, você vai faltar o trabalho, né? Uhum. Vai acabar lhe causando um prejuízo. Então, a redução favorece nesse sentido. Você vai escolher, Emanuel, tu prefere qual é o teu horário? Não, pela manhã que ele vai para a terapia e eu vou trabalhar à tarde, e aí, ou vice-versa, né? E é um benefício que já ajuda muitas famílias. Existem alguns outros direitos, além desse, conquistados aqui no município? Tem a Ciptea, né, Paulinha? A gente conseguiu também sancionar aqui no município, né? A Ciptea é a carteirinha, que recebe o nome do filho do apresentador, né? O Romeu Mion, filho do Marcos Mion. É a Lei Romeu Mion, que é uma carteirinha que, além de identificar, a Ciptea é uma sigla, né? Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ela identifica e dá prioridade no atendimento. Muitas das crianças não conseguem ficar em ambientes que elas não têm costume, vai causar uma desorganização, um desconforto, vão entrar em crise, se joga no chão e enfim, né? Às vezes a gente vê, até presencia talvez num banco, numa farmácia, supermercado, e essa lei, essa carteirinha dá a prioridade, que inclusive também é outra lei federal que foi regulamentada e inclui, né, no atendimento prioritário, junto com gestante, com idoso, com lactante. Ok. O setor público sempre conseguiu apoiar as causas que vocês buscam ou ainda há uma dificuldade de apoio de algumas conquistas ainda? Emanuel, assim, nunca vi nenhuma dificuldade, nenhuma rejeição. A questão é que, infelizmente, é uma realidade geral, né? Eu sou muito proativa, conheço muita gente, então eu já tenho contato com outras associações, outras instituições de outros municípios vizinhos. Já estive em Fortaleza, né, lá na Assembleia, na Alesse, tentando contato com deputados. Inclusive, tem uma deputada mãe de autista, Luana Ribeiro, né, que o marido dela é prefeito de Cascavel. Mas essa falta de assistência, ela é geral. Todos dão a mesma resposta. Não temos profissionais para contratar. Nem todo mundo que é profissional quer trabalhar com autista. E a gente não pode obrigar. E é uma carência de profissional gigante, né? Não é à toa que está aí o Centro de Atenção Especial Integrada, né, que é o CAIC, que a fila de espera está... Acho que não consegue mais nem contar, né? Mas já tentamos contratar profissionais. Fonoaudiólogo, então, tem faculdade fechando, porque não tem, né? Não tem aluno, não tem a demanda para se formar. Mas, graças a Deus,
a gente nunca encontrou muita dificuldade, ninguém é nem doido de dizer que não também, que a gente quebra logo, chuta logo o pau da barraca, porque se a gente não fizer dessa forma, infelizmente as coisas não acontecem, mas graças a Deus a gente nunca encontrou resistência, não. Ok. Agora uma pergunta para nossa neuropsicopedagoga. Gostei desse nome. Depois que a gente aprende, né, a gente quer direto testar. Se uma mãe desconfia que o filho pode ter autismo, o que é que ela deve fazer, primeiramente? Certo. Ela deve procurar um profissional, médico, neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Se for criança, né? Se a partir de adolescente, já pode procurar um psiquiatra ou um neurologista. Sobre ainda as questões dos níveis que eu esqueci de perguntar, e agora eu me lembrei rapidamente, eu tenho um amigo que ele é nível 1 de suporte. E ele diz que o diagnóstico dele foi muito tardio já quando adulto. Então, na fala dele, ele falou que ele teve alguns problemas desse diagnóstico porque as pessoas achavam que ele não era autista, porque era nível de suporte 1. E aí, eu gostaria de saber, é real que o nível de suporte 1 é mais difícil você fazer esse diagnóstico do que os demais níveis, ou não tem uma relação direta com isso? É mais difícil porque os sinais são sutis, né? Mas eles também têm muitos prejuízos, né? Então, principalmente na forma de interação, na interação social. Muitos são bem fechados, né? Não gostam muito dessa interação social, às vezes tem um interesse muito restrito e quer falar só daquele assunto. Às vezes é muito bom numa coisa e quer direto estar falando sobre aquilo, né, o tempo todo. Acaba não fazendo tantas amizades, né? E aí eles têm muito prejuízo, né? O autismo nível de suporte 1, que antes era o leve, nem é tão leve, não. Não é tão leve assim, não. Então, a gente tem, sim, dias que tem crises. Às vezes, a criança se desregula também. Mas, como falei, né? É difícil do diagnóstico porque é sutil, né? Pronto. Em relação a vocês, né? Você que é mãe, nível de suporte 1, seu filho, e você é nível de suporte 2, né? Dentro do dia a dia, como né, que vocês identificaram, você já falou do seu caso, mas dentro do seu, como que você conseguiu identificar os sinais, né, do seu filho, nível de suporte 1? Pronto. Ele falava, né? Como eu disse, ele já falava frase, tudo, só que como foi sutil, assim, ele não apontava, por exemplo, né? Não apontava, não tinha essa expressão corporal, né? Essa forma de se comunicar também corporal. Não apontava e ele também brincava sem ser funcional. Quando ele voltou a falar, ele voltou com ecolalia, né? Que é uma repetição. Por exemplo, eu falava uma coisa e ele repetia. Só que o dele era mais ecolalia tardia, que ecolalia vem de eco, né? De ecoar. E aí ele, por exemplo, ele gostava muito de animais. E ele ficava só falando vaca, boi, cavalo, fora do contexto. Esse era o hiperfoco dele, né? É uma coisa que ele gosta muito. Ele tem um hiperfoco muito variado também, né? Tem horas que ele tá gostando de uma coisa, aí passa bastante tempo, aí depois muda. Aí vai para outro hiperfoco. E foram esses sinais, né? Porque na época, quando a gente via um nível de suporte 2 ou 3, era bem diferente, né? Então, ele tinha uma estereotipia motora, mas era muito pouca, bem pouquinha. E era mais essa estereotipia vocal, que é a ecolalia. Ok. E Tati, me fala uma coisa, o que é que ainda você acha que é preciso que a população, que a sociedade entenda sobre o autista? Eu acho que antes de entender, precisam respeitar. A nossa maior dificuldade é que as pessoas respeitem, principalmente
alguns comportamentos. A gente enfrenta muito preconceito ainda, apesar de tanta informação. Só fala em autismo. Só posto de autismo. E mesmo fazendo isso, só falando de autismo, só postando de autismo, a gente ainda passa por situações absurdas, né, Paulinha? Absurdas. Tipo? De dizer que é mentira, que é frescura, que está inventando para ser merecida, que essa lei da prioridade é porque quer ser merecida, porque quer ser melhor do que os outros, quer se autopromover, sabe? E uma das coisas que, assim, eu já liguei o... Foda-se. Faz tempo, né? Mas ainda me incomoda, o que ainda me incomoda é a pessoa achar, alguém acreditar que a gente quer se autopromover em cima de sofrimento. Porque o autismo, ninguém vem romantizar pra mim, sabe? Eu não aceito. Nem a senhora, se a senhora ousar. Alguém ousar romantizar o autismo, porque pra mim e pra todas as famílias que eu alcanço, que não são poucas, autismo é sinônimo de sofrimento, de adoecimento mental para as mães. Ontem uma mãe me ligou, tentou suicídio, sabe? É sinônimo de o pai ir embora, porque não suporta a carga e a mãe fica sozinha. É sinônimo de passar fome, porque não adianta a mãe trabalhar, porque tem criança que não... Só a mãe aguenta, a palavra é essa. Só a mãe aguenta. Então, ela não tem como pagar muito bem uma pessoa para ficar com o filho dela, para ela ir trabalhar e receber um salário mínimo. O que que ela faz? Ela sai do trabalho, vai passar necessidade. Então, o autismo é sinônimo de tudo isso, sabe? É sinônimo de adoecimento mental no sentido de que acabou a vida social da mãe. Quantas mães lá no grupo dizem, eu nem saio mais com meu filho de casa, porque assim que eu saio na calçada, se eu chegar numa lanchonete, numa praça, o povo já olha torto pro meu filho, e eu não... A pessoa prefere se esconder, sabe? Não tem mais coragem de enfrentar a sociedade. Então, eu acho que não dá para romantizar. É o meu filho, é lindo, eu amo. Mas não é fácil, sabe? É por isso que eu acho que, antes de entender, o respeito está acima disso. Se você não está lá comigo, se você não entende o que eu passo, não julgue, né? Tem algumas repartições públicas não querem dar prioridade, sabe? Já ficam cochichando funcionários, né? Tem setores que são cadeira cativa, que tem uma demanda muito grande de atendimento e que a gente recebe reclamação demais. Que as pessoas não respeitam. O filho da fulana veio outro dia e ele se comportou. Por que o seu não se comporta? Ninguém é igual, nenhum ser humano é igual. E dentro de um espectro, principalmente, nenhum comportamento é igual, sabe? A sociedade precisa respeitar, mesmo que seja a força. Mesmo que seja pela lei, sabe? Pela denúncia, pelo BO, pelo processo. Porque a gente vem desde 2021, eu digo a gente porque, assim, eu comecei só, mas a partir do momento que eu divulguei, eu não estive mais só, né? Nós somos uma instituição. Claro que eu estou mais assim à frente, que eu gosto de movimentar muita coisa, mas sim, a equipe eu não teria feito nada. Mas as pessoas, a gente trabalhou muito com a educação, sabe, Emanuel? Com informação, com live, não sei o quê. Essa semana a gente fez um movimento aí no centro da cidade aqui, a gente passou até aqui, que é pregando essa lei do atendimento prioritário. Inclusive, um comércio nessa mesma calçada se recusou a receber um cartaz que dá prioridade, sabe? Então, é uma luta que não dá para romantizar, as pessoas precisam respeitar. Se for obrigado a ser pela forma da lei, a gente vai fazer, porque com a educação a gente já tentou. Ok. E a importância do tratamento precoce? Qual é, Paulinha? Muito importante. Na intervenção precoce, né, onde a gente consegue reduzir bastante esses atrasos. A gente costuma falar que é na educação infantil onde tudo acontece, né? Então, é ali que está a maior neuroplasticidade. Então, a criança consegue absorver muito os ensinamentos, né? Os treinos que a gente faz. Eu me lembrando aqui, a Tati falando que não romantiza, e realmente a gente não pode romantizar. Eu me lembro que o que eu mais queria era sentar numa roda com as amigas e deixar meu filho brincando à vontade. Porque até para ele brincar, a gente tem que ensinar como é a brincadeira. Até isso. Então, essa é a importância da intervenção precoce também, porque tudo
a gente precisa ensinar. Desde o apontar até um diálogo, quando ele já estiver mais desenvolvido. Então, até o diálogo, desde o apontar até o diálogo, a gente tem que ensinar tudo a gente precisa ensinar para a criança com TEA. Tudo é treino. Então, é um desafio diário, Sim, né? sim. É um desafio diário São vários que vocês passam e que, como vocês falam, não é para ser romantizado, Não. né? Dentro da vivência de vocês, já sofreram algum preconceito? Alguma situação que vocês vivenciaram, que vocês precisaram intervir naquele momento? Assim como aconteceu recentemente, que foi até publicizado muito pela internet, em uma famosa loja de roupas. Vocês já passaram por situações parecidas? Eu não. Não. Também não, Paulinho? Graças a Deus. Tem uma que me magoou muito, me chateou. Antes, eu tive que colocar a sugestão, né, do neuropediatra foi de colocar ele na escola. E aí a gente colocou também ele muito novinho. Quando estava no 2º ano lá na escola, nessa escola que ele estava, eu passei por uma situação muito complicada. Eu não queria nem entregar o diagnóstico, né, na matrícula, porque eu não queria que discriminasse, né, ele, que deixasse ele de cantinho e tudo. Mas aí eu entreguei e aí as professoras conheceram, né, todo o diagnóstico. Eu acho que até essa questão mesmo, né, a falta de conhecimento também, a falta da procura para entender do espectro. Era 2 anos, estava na fase oral ainda e estava naquela fase de morder, né, e aí ele acabou que ele foi mordido e nessa ele começou a morder. E ele mordeu alguns coleguinhas, até que teve um dia que eu fui buscá-lo e a professora perguntou se ele não tomava medicação. Aí eu disse, não, ele não toma. Mas a minha reação foi só essa, porque eu sou muito de guardar. E ainda hoje eu me lembro disso, que se fosse hoje, eu acho que eu teria falado outras coisas, né? Mas naquela época eu só tive essa reação de dizer, não, mas hoje eu entendo que foi um preconceito, né? Sim. Por que dizer isso? Se teve outras crianças que também morderam. Entendeu? Se é uma fase do desenvolvimento infantil, a fase oral, por que só ele, né? Ela ia ter que perguntar isso. Não, aí hoje eu entendo que isso foi um preconceito. Homens e mulheres têm a mesma chance de desenvolver o autismo, de ter o autismo? Maior chance é menino. Menino, existe uma explicação científica para isso? Algo Não. que relaxe? São os dados, os números apenas, os dados. né? A predominância é em meninos. É por isso que a cor é azul, né? A cor do autismo. Pronto, a cor do autismo é azul por conta... Que a maior incidência é em a meninos. maior incidência é em meninos. Essa curiosidade que eu não sabia. Por isso que é bom conversar para a gente tirar essas dúvidas, né? Bom, e aí falando mais sobre o dia a dia de vocês, quais são os maiores desafios de Tati e de Ana Paula no cuidado? Eita, menina, o meu maior desafio, eu tenho 2. Aliás, todos são grandes, né, Paulinha? Mas assim, sempre tem alguma coisa que prevalece. A minha maior dificuldade, o meu maior desafio com meu filho é ele aprender a falar e ter que dar remédio para ele dormir. Quando eu falo, até me emociona um pouco, porque no seu tempo. você pegar um bebê de 2 anos e ter que dar remédio toda noite, senão ele não dorme, né? Aquilo me adoecia. Eu nunca tive problema, como ela disse, teve negação, né, do diagnóstico, não. Mas eu não conseguia engolir isso. De ter que dar remédio a um bebê para ele dormir. Que coisa que criança mais faz é dormir na vida, né? Mas... E aí, toda vez que eu ia botar, eu fazia isso que eu tô fazendo agora. Toda vez que eu ia colocar no mingau dele, no suco, eu chorava escondido do meu marido. Porque ele não teve muita dificuldade em aceitar, mas ele também não gostava do remédio. Então, eu convenci ele a dar o remédio. E aí, eu não podia mostrar essa fraqueza de chorar toda vez que eu ia
administrar a medicação. Mas aí, quando eu comecei a ver um benefício, que ele estava melhorando, né, que ajudava de alguma forma, eu já me senti mais leve em relação a isso. E hoje eu já não tenho mais, né, assim, claro que eu pretendo um dia não precisar mais dar. Sei que talvez isso não seja possível a curto prazo, mas eu vou batalhar para que um dia o meu filho durma sem a medicação, porque isso me maltrata muito, é muito frustrante, né? Se eu não der o remédio, é dia e noite acordado, dia e noite. Não são todos, né? Que é como a gente acabou de falar, é um espectro. Tem criança que dorme de boa. Mas o Pedro, ele é muito, muito hiperativo. O cérebro dele é processando, sabe? Agora ele começou a ter o hiperfoco em jornal. Só quer assistir jornal. Não quer mais desenho. E ele achou lá sozinho na Globoplay aqueles jornais que ficam tipo arquivado, né? Ele assiste todos os episódios, concentradíssimo. E aí quando ele vai dormir, ele fica balbuciando, como, sabe? Como se ele tivesse tudo aquilo processando na mente dele. E aí é inevitável, tem que dar um remédio. Mas hoje é mais leve para mim. Eu administro com menos frustração. E você, Paulo? No começo eu enfrentava mais dificuldades, né, que hoje. Mas hoje a nossa maior dificuldade é a rigidez mental. Porque quando ele quer uma coisa, ele quer daquela forma, daquele jeito. Brincadeiras também com outras crianças ou até mesmo com a gente. É difícil porque ele não quer perder, ele só quer ganhar. E é complicado, né? Ter que explicar para ele que tem vezes na brincadeira que ele vai precisar ceder, que ele vai precisar brincar também da brincadeira do amigo, do colega, porque senão assim ele não vai conseguir ter amigos, né? Então, às vezes até na escola ele não estava mais querendo nem brincar, que tinha medo de perder, que ele não queria perder. Tá vendo? Então já evitava brincar, não queria brincar. E ano passado também a gente voltou no neuropediatra, a gente volta mais ou menos a cada um ano, uma vez por ano, e aí eu já vinha percebendo, né, um surgimento de uma desatenção, principalmente nas atividades, na hora que ele estava fazendo atividade, ele estava um pouco desatento, e eu vinha observando isso, e a gente sabe que o TDAH, ele se apresenta mais, assim, na fase da escola, né, quando ele já está aquela fase de fazer as atividades e tudo, depois dos 6 anos, mais ou menos. E aí, eu percebi essa desatenção nele, a gente levou de novo, e mais um diagnóstico, TDAH. E aí, é o que está mais também pegando hoje, essa desatenção dele. Muitas vezes a gente pede para ele fazer uma coisa, aí rapidamente ele esqueceu, não lembra. Então é isso. E a rigidez mesmo, a rigidez cognitiva, que é bem complicado, porque quando ele perde, ele não quer perder e às vezes ele se desregula. E aí a gente tem que encontrar formas para ele voltar a se regular. Graças a Deus hoje, com a ajuda da terapia, com a gente também em casa, ele já sabe como é que se regula, né? Então às vezes ele toma um banho, aí ele diz, eu já me acalmei. Ou então ele conta, ou então ele vai lá pro quarto. Então ele mesmo já está encontrando as formas de se autorregular. Então o tratamento que você fala agora, ele vai depender de cada nível, para cada nível é um tratamento diferente que se dá para a pessoa com autismo ou não? Os profissionais são basicamente os mesmos. Mas os tipos de tratamento podem ser diferentes a partir, né, do nível de autismo. É isso? Para deixar mais claro aqui para o nosso público. Tati, você falou que existem 2 situações, mas você me contou apenas uma. Qual seria a outra? Aprender a falar. Aprender a falar. Eu nunca ouvi ele dizer, mãe, eu te amo, mãe, eu quero água, mãe, eu tô com fome. Ontem ele geralmente, assim, tem uma época que ele não quer dormir, mas ele só fica acordadinho, assistindo TV, não é agitado, não é agressivo. E ontem ele teve assim, ele chorava muito, ele não é de chorar também, sabe? Ele é calmo, mas ele chorava muito, que o rostinho dele ficou inchado de chorar e não sabia dizer o que estava sentindo. Aí fica o
o coração partido, porque como é que eu vou ajudar? É dor, é fome. Eu fiz mingau, eu ofereci biscoito e botei na garupa da moto. Fui passear 2h30 da manhã. Foi o que acalmou ele. Fui sozinha. O meu marido, vai não, ora eu vou. Eu preciso acalmar ele. Botei na garupa da moto, dei o capacete dele e dei uma volta na cidade. E ele comemorando assim, na garupa da moto. Se ele soubesse dizer o que ele queria, né? Então é um objetivo que eu tenho fé que esse ano, se Deus quiser, eu vou conseguir. Meu filho vai falar. E vamos torcer para que aconteça. Torcer e trabalhar, né? Pagar fono, porque senão... Uma pergunta agora para ambas. Sobre escola, né? Que é uma parte importante, né? Para a socialização da criança. Como que vocês percebem aqui na nossa cidade as escolas? Elas estão preparadas para receber o autista ou qualquer outra pessoa com deficiência? Eu tô meio polêmico hoje, né? Eu nunca fui de tanta polêmica, mas eu tô perguntando perguntas meio polêmicas, mas podem falar. Na verdade, Manuel, para não ofender ninguém, eu acho que ninguém está preparado, né, Paulinha? Nenhuma área do município está preparada para o autismo. Até porque o autismo, na minha opinião, bem particular, é uma caixinha de surpresa. Do nada, ele tá aqui, né? Outro comportamento. E a gente encontra muita dificuldade, né? A Paulinha é da área, né, da educação. E aí eu vou falar porque eu não sou, e aí para não, né? Existe uma deficiência muito grande na área, né, do AEE ainda, né? Nem todas as escolas têm da rede pública, né? E da particular que eu acho que não tem mesmo. Não sei se eu tô pecando no que eu tô dizendo, mas as mães que eu conheço que têm filho em escola particular, não conheço se tem o AEE em todas as escolas privadas. Mas a gente encontra, né, essa dificuldade em conhecer os comportamentos, os cuidadores, né? Ah, mas o cuidador é só para ajudar ali, auxiliar na hora de comer, na hora de tomar banho, mas ele precisa entender um pouco do comportamento de um autista, né? Saber lidar um pouco com algum que tem crise, tentar entender algum comportamento, né, repentino. Mas a gente encontra muita dificuldade ainda, sabe? Muita mesmo. Resistência de alguns professores, sabe? Como é que eu posso dizer? De ter essa empatia maior, né? De entender, de buscar se aperfeiçoar, a gente encontra, infelizmente, né? Mas tem muita escola boa também, sabe? Tem muita gente... O meu Pedro teve muita sorte, os cuidadores dele são maravilhosos, né? Eu não tô puxando sardinha, não tô... Mas já quebrei muito pau com a Sandra Castro, né? Hoje a gente é amiga, mas já parti para cima, porque eu não busco só para o meu filho, eu busco, né, uma causa, eu defendo uma causa, sou ativista de uma causa, e que não adianta, eu sou amigo do Emanuel, professor, deixa o bichinho, ele tá errado, ele é meu amigo. Não, eu não vou fazer isso, eu não sou hipócrita, né? Mas a gente encontra muita dificuldade ainda, muita, falta de preparo, né? Qualquer profissional que vá lidar com autista, ele tem que ter um preparo, entender pelo menos o básico, né? E assim, a começar pelo sistema educacional, né? Já vem lá de cima. As leis que nós temos, né? Não são leis descritivas. O professor já tem muita coisa, né? Muita coisa para fazer. Diário online e muita coisa. Então, é mais um assunto que ele tem que destrinchar sozinho. E muitas vezes não tem como. O professor até quer, né? Tem professores que querem, mas como é que eles vão fazer? As leis precisam ser descritivas. E aí, você chega com uma lei que o professor tem que executar, mas você não diz como é que ele tem que fazer, né? Que tem, assim, por exemplo, para adaptação de currículo e tudo, para que a educação chegue até o aluno. Mas como é que ele vai fazer? Explica para ele, né? Seja mais claro e objetivo. A gente tem pensado, né, já faz um tempo, sobre o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, que é direito da pessoa com deficiência, mas que em muitos lugares não existe, né?
E a gente sabe, a gente entende, né? Como eu falei, o sistema educacional é bem complicado, né? Mas que há possibilidades. Há possibilidades e isso vai beneficiar tanto o professor quanto a pessoa com deficiência, né? Porque a gente precisa de uma estrutura mais formal nesse ensino, de uma estrutura onde esse aluno tenha os ganhos e onde o professor saiba como agir, né, numa determinada situação. Por exemplo, a gente lá na escola é anos finais. Tem alunos que chegam que ainda não são alfabetizados. E aí, como é que vai ser, né? Ele se depara com diversos conteúdos, com vários professores, e ele não está aprendendo nada, né? Então, tem que ser alinhado com aquilo que o aluno já sabe. Então, tem que pegar um currículo, adaptar esse currículo, pegar esse currículo, né, currículo base dele, fazer um currículo sobreposto, adaptado para ele. E aí, o professor vai ter que ir lá, pega daquele conteúdo mesmo e destrincha tudo e vê onde é que esse meu aluno sabe. Esse meu aluno sabe a partir desse ponto. Então, é a partir desse ponto que eu vou trabalhar o meu conteúdo. Assim, ele não foge do conteúdo e o aluno consegue ter acesso ao conhecimento. E isso tudo está dentro do PEI, que a gente tem sonhos, sonhos e projetos para isso. Vamos falar de família. Como é que a família ela pode contribuir, né, no cuidado com a pessoa autista? A rotina é importantíssima, né, Paulinho? Eles precisam de rotina, né? Uma das coisas que eu percebo no Pedro e em algumas mães que falam também das outras crianças é uma certa ansiedade, né? Se você não explicar para ele o que ele vai fazer daqui a pouco, tipo, vamos aqui, ele sabe, ele tem que saber o que ele vai fazer daqui a pouco. Como ele não é verbal, né? Como ele não se comunica com fala, aí existe uma ajuda, né? Um suporte que são eu chamo pistas visuais, né? Que são as figurinhas, tipo, vai acordou, escovar os dentes, tomar banho, e aí eu coloco no banheiro, coloco na cozinha, né, para ele ver, entender o que ele vai fazer ali durante o dia. Antes ele não tinha muita resistência em cortar o cabelo, hoje ele tem, eu passo uma semana preparando ele, né? Bota um vídeo de uma criança cortando o cabelo, bota uma figurinha da criança cortando o cabelo, né, para ele entender que na sexta-feira ele vai cortar o cabelo para não ter muita essa resistência. Então, assim, participação da família é fundamental, sabe? É fundamental. Porque, é como a Paulinha disse, é o maior tempo que ele passa com a família, né? E cada um tem que fazer a sua parte. Antes de tudo, aceitar. Então, eu queria pegar esse gancho aqui já para fazer esse apelo. Porque, se não esqueça aí, não é fácil receber um diagnóstico que seu filho tem deficiência. Mas quanto mais você resiste, quanto mais você quer maquiar a realidade, mais prejuízo você está causando ao seu filho. Se você acha que dizer que não dar o remédio, não levar para terapia, porque isso não é verdade, porque o meu filho não precisa disso, porque o meu filho é normal, que são as coisas que a gente escuta muito, vai ajudar? Não vai, né? Então, ter essa consciência de que o seu filho precisa de você o quanto antes. A intervenção precoce é fundamental. Se ele crescer, né, eu digo muito isso. Se você disser assim agora, Tati, qual a sua maior preocupação hoje? Eu não tenho, não. Eu tenho um sonho, que é dele falar, enfim. Mas preocupação hoje eu não tenho, não, porque eu tô aqui, meu filho é pequeno, e eu sei lidar com ele. Mas e amanhã? 10 anos, 11, 15... Outra coisa que eles têm uma característica é uma força física absurda, né, Paulinha? De homem grande. Meu Pedro, com 3 anos de idade, ele fazia coisas que eu ficava, né, de força física. Então, ele vai crescer, ele vai completar a idade de adulto. E se ele não tivesse a intervenção agora, né, eu sei de um caso de uma pessoa que eu conheço, que, né, hoje o filho dela tem a idade adulta e ele teve o TDAH, TOD, quando era criança, ela não aceitou. E hoje ela está à base de ansiolíticos. E como as pessoas fazem para estarem no IFAC? Se associarem, o termo certo? Pronto, se associarem ao IFAC. Entre em contato com a gente, né? Preenche uma fichinha de inscrição. A gente coloca no grupo oficial e
Por enquanto, o que a gente pode oferecer são algumas parcerias, né, que a gente tem aqui no município, com desconto em farmácias, em algumas terapias, né, supermercado, laboratório, que é essa parte que a gente, né, remédio, exame, alimento, né, que a gente tem umas parcerias fechadas com alguns, por exemplo, o Grupo Eletromóvel foi o primeiro parceiro da gente, né, e é isso. Por enquanto é o que a gente pode oferecer, mas 2024 chegou aí, a gente vai buscar projetos, né? A gente quer uma sede, né? A gente quer oferecer algum suporte. E a gente pretende aí já oferecer pelo menos a natação para as crianças do Instituto, porque é muito bom, é uma terapia muito boa. No básico, assim, é isso por enquanto, entendeu? Mas é só entrar em contato, tem o Instagram, né? IFAC, tem o telefone lá, o contatinho lá, o link. Entra em contato com a gente, se associa. E tudo certo. Tudo certo. Você falou no começo, Paula, sobre um termo que me deixou curioso aqui: neurotípico e neuroatípico. O que seria? Explica para o nosso público que está nos acompanhando. O neurotípico é as crianças ditas normais, né? E atípico são as crianças com deficiência, né? Sim, agora ficou mais claro. Pronto, agora a gente vai aqui quase já nos finalmente do nosso programa, né? E eu queria que vocês olhassem para aquela câmera ali e pudessem dar um recado. Vamos supor que aqui a nossa câmera é uma máquina ali do futuro, tá certo? Vocês deixassem um recado para os filhos de vocês e também para as pessoas que lutam diariamente assim como vocês. Fiquem à vontade. Vou me emocionar. É impossível não se emocionar. Quem começa? Vai, Paulinha. O pau ímpar. A Tati. Vai, Tati, a presidente. Alita. Para o meu filho, Emanuel. Para o seu filho. O mundo não é fácil, né? As pessoas não são fáceis, a gente vai encontrar muitos desafios, mas eu sempre uso duas palavras, né? Que é acolhimento e coragem. Você pode até dizer assim, Tati, o amor, mas sem coragem para buscar tudo que meu filho precisa, só o amor não dá, não. Só o amor eu vou chorar, só o amor eu vou limpar a fralda, eu vou banhar, vou dar comida e de noite eu vou chorar. Porque o mundo é cruel, as pessoas são difíceis, o preconceito existe muito ainda. Então assim, você pai, mãe de autista, avô, responsável por uma criança com autismo ou qualquer outra deficiência, tenha coragem. Não se entregue, não se renda, não aceite o preconceito. Não aceite os nãos na sua cara. Se bater na porta e não abrir, arrebente a porta, passe para dentro. Busque os direitos do seu filho enquanto você está aqui. Porque você não é eterno, eu não sou eterna. É por isso que eu luto tanto, eu brigo tanto. Um dia eu não vou estar aqui e ninguém vai cuidar do meu filho como eu cuido. Pense nisso. Não tenha vergonha, não tenha medo de dizer que seu filho tem uma deficiência. Pelo contrário, agradeça a Deus porque é uma missão transformadora, mas que você precisa ter coragem para buscar o melhor para ele enquanto você está do lado dele, porque você não é eterno. Paulinha, sua vez, seu recado. Para ele, para o meu filho. E para as famílias também que lutam assim diariamente como vocês pela conquista dos direitos, né? Para o meu filho, quero dizer que eu sempre soube que ele é capaz. Eu nunca tive dúvidas do quanto ele é capaz de se desenvolver, de conseguir tudo o que ele quiser, como sempre eu digo a ele todos os dias, que ele consegue tudo o que ele quiser. E eu tenho certeza que muitas e muitas conquistas há de vir na vida dele. E para a sociedade, que tenha mais empatia, que conheça mais do transtorno do espectro autista, que compreenda as famílias, as lutas diárias, e é isso. Perfeito, recados que vocês deixaram e que futuramente eles
irão acompanhar esse recado de Deus vocês. quiser. Vai ficar gravado, marcado. Bom, gente, algum recadinho final que vocês gostariam de deixar para a população xaramubinense? Alguma mensagem? Algo que vocês gostariam de trazer que ainda não foi contemplado aqui nas minhas perguntas? Fiquem à vontade agora para falar para o nosso público sobre essa temática para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Bom, a nível de instituto, né? Uhum. A gente está com muito projeto legal, interessante, que vai beneficiar as famílias. Não vou dar spoiler agora, mas assim, dizer que a gente tem um Instagram, né? O meu Instagram é mais movimentado, é Tati Souza Autismo, tudo junto. Uhum. E o outro é IFAAC, né? O da instituição é IFAAC, _ autismo. E a gente vai já divulgar esses projetos, porque a gente tem muita coisa boa para oferecer a nível social, né? Tem muita mãe doente mentalmente, tem muita mãe passando necessidade, passando fome, né? Pedindo mesmo socorro em todos os aspectos. E a gente está com muito projeto legal. E, querendo ou não, a gente tem que divulgar para alcançar essas famílias, né? Dizer que as pessoas procurem. Se você tem alguém na família, um autista, e está precisando de ajuda, é só entrar em contato com a gente. O que a gente não pode fazer, a gente busca, né? A pessoa que possa fazer. E se Deus quiser, esse ano vai ser melhor, muito melhor que 2023. E você, Paulinha? Vou falar da minha parte profissional, Sim. então. Há muitos anos eu estou na educação, né? Como eu falei, e já tem um tempinho que eu estou na educação especial, no AE, e eu decidi, né, esse ano, como um propósito de vida. Ano passado eu tive muito isso, né, dentro de mim, essa vontade de abrir, assim, para o público, né? Então, a partir desse ano, eu vou atender também a parte clínica. Que bom. Que ótima notícia, então, né? Aí tem o meu Instagram, Pode falar. né? neuropp_paula. Repete aí pra gente. neuropp_paula. Porque o nome é grande, né? E tem que abreviar. Gente, ó, foi um prazer, tá? Ter recebido vocês aqui no nosso podcast. Prazer enorme, né? Vocês terem compartilhado a história de vocês. Com certeza, a história de vocês vai tocar no coração de muitas pessoas, né? Que lutam assim diariamente como vocês pela causa das pessoas com autismo. E eu desejo que todos os sonhos que vocês têm para os filhos de vocês, para vocês consigam Amém. realizar. Amém. Porque eu sou pai, né? Sou pai de 3 meninas. E eu sei o que é ser pai. Mas nada substitui o que é ser mãe. Nem nada, nem ninguém. Então eu sei do quanto vocês lutam diariamente pelos filhos de vocês e quão bom saber que vocês também olham para os filhos dos demais, né? Então a gente agradece muito pela participação nesse nosso podcast. E você que está nos acompanhando, espero bastante mesmo que tenha gostado, que tenha se informado, que agora você consiga respeitar mais, entender mais todas as situações que passam com uma pessoa autista. A gente fica por aqui, nós agradecemos novamente a sua companhia e até o nosso próximo episódio. Tchauzinho!